Olá, irmãos, que bom que estamos de volta. Vamos dar continuidade às nossas formações, né? Formações para o nosso Ministério da Intercessão, né? E agradecemos, em primeiro lugar, a Deus por estar nos dando essa oportunidade. Não é a melhor coisa que nós achamos estar nos encontrando através de vídeos, mas é uma oportunidade de alimentar nossa alma, de estarmos nos sentindo em unidade, né? Por isso agradecemos a Deus, que não deixa de ser uma bondade do nosso Deus para conosco. Vamos estar durante todo esse momento reunidos em nome da Santíssima Trindade, com nossa Mãe Santíssima intercedendo por nós. Por isso vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E queremos consagrar a Ti, Mãezinha, toda essa nossa formação, para que tudo aquilo que nós formos refletindo, tudo aquilo que nós formos trazendo para nossas vidas como intercessores, possa se voltar para nossos irmãos, para se voltar para as almas que tanto necessitam da graça, da presença do Teu Filho Jesus. Fica conosco, Mãezinha, durante todos os nossos momentos com Teu Filho Jesus, nossos momentos de formação, em todos os momentos da nossa história de vida. Muito obrigada, Senhora. Amém. Então, hoje nós vamos continuar com vocês. Eu queria perguntar para vocês aqui uma coisinha. O que vocês entendem mesmo por interceder? Eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre isso, né? E quantas vezes na nossa vida passa assim a sensação de que interceder, eu preciso sentar no canto, eu preciso estar ali no local para fazer isso. E não deixa de ser importante isso, né? Nós vamos estar conversando isso mais na frente. Estar sentado, tirar um lugar para nos ajoelharmos, para nos dedicarmos ao ministério, é uma das exigências maiores, no caso, porque não existe como eu me concentrar em Deus assim, no meio da rua, no meio de um afazer, eu me concentro, mas é diferente de eu estar só eu e Deus, eu me preparar para aquele momento de conversa com meu Senhor, apresentando aquelas pessoas, apresentando aquelas situações que foram passadas para mim, que foram confiadas a mim, né, como intercessora. Então, eu queria só lembrar para vocês que a expressão interceder, né, é a expressão de uma grande fé que nos faz acreditar que Deus nos ama, né, a ponto de nada querer fazer sem nós. Ou seja, Deus poderia não precisar de intercessores, né? Mas o amor dele é tão grande, eu tenho uma fé tão grande que ele não quer fazer nada sem mim. Ele precisa de mim, ele precisa de você para estar nos trabalhos que ele requer de nós, né? Nas ocupações que ele requer de nós na sua igreja, né? Mesmo quando se trata da obra divina, da salvação dos homens, ele está contando conosco, né? Quem salva é ele, mas ele pede a nós que o ajudemos a trazer filhos para essa graça. E lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2634, diz que não a intercessão é o quê? É tudo aquilo que concorre para a salvação das almas. E isso inclui todas as circunstâncias da vida do homem, ou seja, tudo que nós possamos fazer, né, para atrair alguém, para atrair pessoas para esse reino, é a intercessão. Nem sempre vai ser só a oração. Muitas vezes vai depender das nossas ações, ou seja, o intercessor não é apenas aquele que ora, não é apenas aquele que intercede através da oração. O intercessor intercede através de outras pessoas, ele através de atos, né? Através de ações que possa atrair pessoas que estão necessitadas da graça de Deus para ele. Então, não é só na oração. Então, assim, é muito interessante saber disso, né? Então, tudo que eu faço na minha vida, eu posso estar fazendo com essa intenção. Tipo,
eu vou fazer uma penitência hoje. Na minha penitência eu já oferto por alguma alma, por alguma pessoa que está necessitada de conversão, tá? E aí vai, né? E eu queria lembrar para vocês também outra coisa, que Jesus nos convida a nos tornarmos intercessores junto a Ele e a entrar em seu ministério de misericórdia e compaixão. Ou seja, o intercessor, ele precisa ter um coração compassivo como o de Jesus. Um coração que sinta compaixão do outro. Um coração que tenha misericórdia, que se coloque também no lugar do outro, que tenha misericórdia daqueles que mais necessitam. Então, assim, o intercessor precisa ser essa pessoa que já trabalhou bastante a espiritualidade dele. Não pode ser aquela pessoa que tem facilidade de ter rancor, não pode ser aquela pessoa que facilmente está julgando o outro, que está num momento difícil, em pecado ou qualquer coisa desse tipo. Então, o intercessor é aquele que se coloca diante de Deus, apresentando as situações da humanidade, apresentando as situações daqueles que estão necessitados. E aqueles que estão necessitados são aqueles, a maioria das nossas vezes, nós vamos estar intercedendo pela conversão. E muitas vezes essas pessoas vão estar em pecado sim, às vezes em pecados graves, em vida de pecado, e para isso eu preciso amar essas pessoas. Eu preciso ter misericórdia delas, eu preciso pedir a Deus a graça de me colocar no lugar daquela pessoa, de compreender o que foi que fez ela chegar naquela situação, ou mesmo sem compreender, amar. Por isso, o intercessor é aquela pessoa que não mede esforços para salvar uma alma. E ele não limita essa salvação e esse esforço que ele faz pelo pecado do outro. Isso não entra na vida do intercessor. Ou seja, ele quer isso, ele gosta, ele escolheu essa vida porque quis. O intercessor não vai ter essas palavras. O intercessor, ao passar numa rua, ao ver alguém caído numa calçada, lá alcoolizado, o intercessor é aquela pessoa que tem compaixão, que tem um desejo de ir lá até se agachar onde aquela pessoa está e tentar ajudar de alguma forma, e proteger, e forrar aquela cabeça, e tirar do sol, fazer alguma coisa por aquela pessoa. Então, esse é o papel do intercessor. Deve ser assim o coração do intercessor. Este chamado de nosso Senhor não é apenas um dever para nós cristãos, mas um privilégio de partilhar da própria obra do Senhor. É um privilégio que Deus nos dá de poder estar colaborando com Ele, de estar servindo de advogado, estar servindo de canal de graça para outras pessoas, tá? Para responder esse chamado, precisamos moldar nossas vidas à palavra de Deus. As nossas vidas precisam estar moldadas conforme o que a palavra diz, né? Amar sem limites, amar como Jesus amou, né? Aceitar as pessoas com as limitações dela. Então, o intercessor é aquela pessoa que trabalha o coração dele para se assemelhar a Jesus Cristo, né? E o servo de Deus, o servo do Senhor, ele trabalha isso o tempo todo, ele busca isso. Mas o intercessor, o servo do Senhor, o chamado dele é muito forte a ser caridoso, a ser generoso, a ter um coração como o de Jesus, tá? O intercessor é aquele que se posiciona entre o Senhor e aqueles por quem ele está orando. Ser intercessor é ficar na brecha, ali, não deixar nada prejudicar mais ainda aquela pessoa que já está muito prejudicada, né? Não deixar que nada, outros males cheguem a essa pessoa, para pedir compaixão de Deus e evitar o julgamento dessa pessoa. Então, o intercessor, ele se faz de advogado do pecador. Ele apresenta ao Senhor aquela situação, assim como Moisés dizia: Senhor, mas como?
você me prometeu que ia tirar o povo da escravidão e levar para a terra prometida, e o povo está passando fome, o povo está se chateando, o povo está se reclamando, Senhor, e agora? Eu vou fazer, é isso mesmo que você prometeu para o povo? E ele botava Deus assim no canto. Moisés foi o exemplo de intercessor muito forte, ou seja, ele não era aquele que pregava para o povo, que falava bonito, mas diante de Deus ele sabia interceder conforme a necessidade do povo. E o que Deus prometeu para o povo, ele cobrava de Deus. Né? Por isso que muitas vezes o Senhor, toca aí nessa pedra que vai sair a água, eu vou mandar o maná do céu. Então, muitas vezes era o próprio Moisés que forçava a barra do Senhor, né? Então aqui a gente vai estar conversando um pouquinho